A Mãe Divina, a Grande Mãe. Os católicos mantêm uma tradição muito antiga de adorar a Virgem Maria, a Virgem da Conceição, aqui no Brasil a padroeira Nossa Senhora Aparecida. Assistindo uma série chamada The Chosen esses dias, teve um episódio que Maria relatava como foi dar a luz para Jesus, né? Ela fala que naquele momento ela, numa cabana, num estábulo, pegou aquela criança suja, limpou e ele chorava. E ela se perguntou: será que ele é filho de Deus? Porque ele está com frio, ele está com medo, ele está com fome. E naquele momento ela duvidou um pouco se ele era filho de Deus pela fragilidade dele. E eu penso daí o valor da grande mãe que carrega por 9 meses o bendito fruto do ventre dela, para que nós venhamos a ser quem nós somos. Dentro do xamanismo, eles cantam a Grande Mãe falando da abuela. A abuela é a avó, que é a mãe das mães. Porque sem a mãe das mães, nossa mãe não estaria no mundo e nós não estaríamos aqui. Então, sempre quando eu penso na Grande Mãe, eu penso obviamente na minha mãe, nas minhas avós, nas avós das minhas avós, e eu penso o quão grande isso é. Tem um poema do Fernando Pessoa que ele fala que Jesus Cristo, ele fez um milagre no céu e se transformou num menino para fugir do céu, porque ele estava cansado de ficar no paraíso como um Cristo imóvel preso na cruz e ele queria ser menino de novo. E ele no céu, ele era só tipo uma das 3 personalidades de Deus, que era um velho, uma pomba e um menino que não tinha mãe, que estava preso numa cruz. E ele lamentava que o mundo, e aí eu falo que alguns cristãos, os evangélicos, consideram que Maria foi como só uma mala, que ela só carregou Jesus. Mas eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando da grande mãe. Como a gente olha essa figura sagrada que nos trouxe até aqui, né? Nós, que somos da cultura greco-judaico-cristã, herdamos os ritos pagãos de adoração às mulheres através da adoração dos santos, né? A cultura grega deu um molde estrutural para o que viria a ser o cristianismo, através do estoicismo, que é aquele pensamento de você aguentar tudo. Seja forte, aguente e seja resiliente. A mistura do platonismo com o aristotelismo, que faz a gente achar que o mundo daqui da Terra é um lugar imperfeito e lá em cima, num paraíso distante, tudo é melhor. Esse pensamento de ódio ao mundo, de considerar que aqui é o lugar da mentira, aqui é um lugar de expiação, aqui é um lugar ordinário, e lá fora tem uma verdade absoluta e bonita, faz com que os seres humanos odeiem o corpo, faz com que o ser humano não ame a vida. E por consequência, cria esse paradoxo entre continuar adorando o culto antigo dos muitos deuses que a gente trouxe como adorar os santos e esse ódio que muitas pessoas têm pelas mulheres, né? Essa cultura onde se fala de machos alfas, que o cara tem que ser o fodão, os red pills, essa galera toda que fica falando de mulher de valor, que o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eles esquecem quem é a grande mãe, né? Quem é
essa pessoa vulnerável que se sacrifica por 9 meses para transcender esse pensamento de que lá fora tem um lugar perfeito num outro mundo, para tentar fazer esse mundo perfeito para uma criatura que ela trouxe ao mundo, né? Eu sei que é um pensamento muito complexo para quem começou só para falar da grandeza da grande mãe, mas hoje a ideia é essa: celebrar as mães, celebrar a grande mãe. Também me lembro de uma história que São Pedro estava preocupado que o céu estava ficando muito cheio e ele não sabia como, porque pela lista dele, a maioria das pessoas que estavam lá não deviam estar lá, deviam estar lá no inferno, né? E aí ele chegou para Jesus Cristo e falou: olha, a gente está com um problema aqui, né? Tem muita gente entrando e eu acho que é sua mãe que jogou uma corda e está puxando os condenados aqui para o céu. E aí Jesus disse assim: deixa ela, ela só está cuidando de quem sofre, né? E eu achei interessante a história, embora não seja totalmente assim, é mais ou menos isso, né?